Boa tarde a todos. Acho que não... ligou. Boa tarde a todos. Eu sou Isabela Vargas, sou Relações Governamentais e Advocacy da Angem. E hoje nós estamos aqui com duas médicas, hematologistas e especializadas em transplante de medula óssea. Vou passar para cá para a gente conversar com calma. Alô? Tá. Bom, a leucemia linfoblástica aguda é o câncer mais predominante na pediatria. 75% dos casos em menos de 15 anos, em pacientes com menos de 15 anos, é leucemia linfóide aguda. Depois, esse risco ele vai diminuindo à medida que a gente vai envelhecendo, ele volta a crescer lá por volta dos nossos 50 anos, quando ele chega em 20%. Em junho de 2022, a Conitec avaliou a possibilidade de incluir um imunoterápico, o blinatumomab. E somente em dezembro de 2023, esse medicamento teve um protocolo, ele foi incluído no protocolo do Ministério da Saúde e foi criado um mecanismo de financiamento, que é o governo destinar um orçamento para aquele produto. Pela primeira vez, esse orçamento, essa PAC, esse processo de reembolso, ele custeia exatamente o valor do medicamento. A doutora Adriana Sever acompanhou toda essa jornada com a gente, foi uma guerreira, e eu queria que a doutora comentasse aqui qual que é o impacto para esse paciente, como que esse medicamento muda a vida desse paciente pediátrico. Oi, Isa, muito obrigada pela oportunidade de ter ajudado nesse processo, porque nós sempre acreditamos como pediatras que associar a imunoterapia podia mudar muito a vida dessas crianças. Então, para a gente, normalmente na leucemia linfóide aguda pediátrica, o tratamento é só quimioterapia. Então, com isso, mais de 70% das crianças se cura da leucemia, mas existe uma porcentagem da leucemia que pode ou não responder à quimioterapia ou voltar, ou recidivar. Quando essa recidiva acontece em menos de 6 meses após o término do tratamento, então, quando a criança acaba a manutenção, é uma leucemia que a gente chama de alto risco, uma leucemia medular até 6 meses do término do tratamento. E essa leucemia só vai ser curada hoje, aqui no nosso país, com o transplante de medula óssea. Só que, para chegar no transplante de medula óssea, é muito importante que a criança esteja em remissão, que a leucemia tenha ido embora. E, para ela ir embora, normalmente se trata com quimioterapia de novo, mas as quimioterapias são muito mais fortes e os efeitos colaterais muito maiores, o que faz que muitas crianças fiquem doentes, e tão doentes que não conseguem nem chegar no transplante. E, nesse contexto, a imunoterapia com o blinatumomab foi acrescentada, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, como um passo a mais, depois da quimioterapia, para fazer a criança estar em remissão, e é um período que a criança tem pouquíssimos efeitos colaterais, então a criança melhora, engorda, não tem nada de infecção, não tem mucosite, quase cresce o cabelo. E aí chega no transplante numa condição muito melhor. E se observou que essas crianças não só chegam melhor e chegam mais ao transplante, como hoje aquelas que têm risco menor também têm benefício de sobrevida. Então, a criança entra mais em remissão, chega melhor no transplante e tem uma chance de cura muito maior, apesar de ter tido a recidiva. E a gente não se conformava de não oferecer isso para as crianças brasileiras. Por isso, nós trabalhamos muito para que chegue. Tem um monte de obstáculos no nosso país, né? Um deles é o acesso ao transplante. Então, a imunoterapia tem que ser feita imediatamente antes da criança ser transplantada. Então, tudo já tem que estar organizado para esse momento em que o blinatumomab vai ser iniciado. É um grande desafio, mas é possível, tem muito trabalho pela frente, tem o trabalho de ensinar as instituições a como ter acesso a essa PAC de alto custo,
Tem o trabalho de trabalhar com a Angen, para a gente conseguir que coloque em consignação o blinatumomab nas instituições, para que possa ter acesso, ajudá-las a fazer essa PAC. Então, tem vários processos que são burocráticos, mas eu tenho certeza que isso vai entrar na nossa prática clínica e é um modelo muito importante. A gente vai poder beneficiar muito os pacientes, as crianças e agora os adultos, né? E aí, deixa eu perguntar uma coisa para a doutora. Esse medicamento tem 9 meses que tem uma PAC exclusiva e tem 9 meses que ele já está disponível. Qualquer criança no Brasil de 0 a 19 anos tem acesso? Lá do Oiapoque até o Chuí tem medicamento disponível? É fácil? Quanto tempo leva para essa criança ter o acesso, de fato, à terapia? Como é um processo novo de reembolso dos centros, cada um dos centros está aprendendo o processo. E eu acho que a Angen tem muito a ajudar a gente, a ajudar os centros a organizar esse acesso. Então, a primeira coisa é que o gestor do centro SUS precisa aprovar que esse dinheiro vai ser usado. E, em geral, os gestores aprovam baseado na história. Mas, como a história é nada, então não tem histórico de que isso fosse usado nesse contexto. Então, a gente vai precisar, esse ano e no ano que vem, construir esse histórico com as crianças que têm recidiva. A gente precisa que os gestores entendam que esse dinheiro é extrateto, que esse dinheiro virá para o centro, e aí, com essa organização, ter a aprovação para a utilização em todas as crianças. Então, hoje, não é do Oiapoque ao Chuí, precisa que os gestores aprovem os centros, precisa ter o Blina consignado nas instituições, precisa que se fortaleça esse mecanismo de levar a PAC e ter a PAC paga. No GRAC, isso já está funcionando, já temos pacientes tratados, nós temos outras instituições SUS em que isso está acontecendo, mas ainda não é em todo lugar, e é uma grande briga da gente na pediatria para que se consolide e que esteja disponível para todo mundo, porque tem um impacto muito grande para a vida da criança, para a chance dela se curar. Ainda explorando um pouco essa pergunta, considerando que essa possibilidade de consignação do medicamento, ela envolve uma série de questões financeiras, de risco. Se, por acaso, o Ministério da Saúde centralizasse, adquirisse esse medicamento e repassasse aos centros, isso facilitaria o acesso? Isso foi o nosso pedido. Então, quando nós começamos a trabalhar com qual seria o modelo de pagamento, o nosso pedido como pediatras para o Ministério da Saúde foi compra centralizada. Foi a primeira coisa. O que eles falam é que, no Brasil, ainda mais sendo um medicamento que precisa de refrigeração, não tem logística de estoque e distribuição. Eles foram muito, muito resistentes com essa compra centralizada. Male tem infraestrutura para comprimido. Para medicamento intravenoso, hoje, no Brasil, eles acham que não dá para fazer isso. Então, trabalharam com a empresa para garantir o preço que cabe dentro da PAC, tanto para medicamento quanto para os insumos, porque está tudo dentro da PAC. O equipo que precisa, a bomba, então tem uma série de coisas. E nós precisamos não só da infraestrutura administrativa, mas do treinamento dos centros. Então, todos os centros, quando vão usar o blinatumomab, precisam estar treinados para o manejo da droga, para o preparo. Então, envolve farmacêutico, enfermagem, os médicos. Eles vão estar treinados para reconhecer efeito colateral, para interromper o uso, esperar, fazer corticoide, reiniciar, reconhecer neurotoxicidade, porque todas aquelas coisas que a gente ouve falar de CAR T-cell, acontece com o blinatumomab também, exatamente igual. A grande vantagem e grande segurança do blinatumomab é que ele é uma infusão contínua, que a gente desliga e o paciente melhora. Então, você consegue manejar os efeitos adversos de uma maneira muito mais eficaz. Então, acho que a gente vai chegar lá, mas tem bastante trabalho pela frente. Obrigada. Doutora Carmen, eu tive o prazer de visitar a AMEU, uma casa que é feita para receber o paciente transplantado, que tem banheiro exclusivo, que tem todo o cuidado de alimentação. E
que garante realmente a chance desse paciente ter uma sobrevida, né? Eu queria que a doutora comentasse aqui um pouquinho como é que funciona para o paciente adulto que tem a leucemia linfocítica aguda. Como é que é essa jornada, quais que são as barreiras, e se ele tem também a chance de limpar a medula com a doença residual mínima antes dele receber o transplante. Oi, obrigada pelo convite. Boa tarde para todo mundo. Eu aqui tenho que falar um cenário que é o oposto do que a Adriana vive. Infelizmente, para adultos, embora a gente tenha um número menor de casos de leucemia, como comparando com a infância, onde é mais frequente, a leucemia linfóide aguda, em adulto não é tão frequente. A gente tem em torno de 1,5 por 100 mil a incidência de LLA em adulto, mas é muito mais difícil tratar o adulto, por uma série de condições. Primeiro, que genéticas mesmo, então ele tem cariótipos mais complexos, ele tem mutações que levam a mais mau prognóstico, a resposta pior, e, ao mesmo tempo, o adulto não suporta tanto quimioterapia como uma criança. O metabolismo do adulto sente muito mais a toxicidade das quimioterapias. Então, a gente não pode fazer as doses que os pediatras fazem, naqueles protocolos maravilhosos que eles tratam e curam todo mundo, e a gente só fica morrendo de inveja porque adulto não consegue fazer aquele tratamento. Então, a gente tem que ajustar os protocolos de adulto para que eles aguentem a toxicidade, com drogas com intensidade menor de tratamento, e a gente acaba também não tendo um resultado tão bom, seja porque a gente não faz uma droga com tanta intensidade, ou porque a genética dessa doença, a biologia da leucemia do adulto é um pouco diferente da criança. Então, é mais difícil fazer com que esses pacientes fiquem curados a longo prazo, né? Então, já começa com essa dificuldade. A outra dificuldade, eu só trabalhei no SUS, nunca tive essa experiência de trabalhar em hospital privado, então a gente não tem acesso a muitas coisas no tratamento, muitas coisas no tratamento. Então, a sensação que eu tenho quando eu falo de leucemia linfóide aguda no SUS é que a gente parou há mais de 20 anos atrás. Então, a gente começa a ler o que tem agora, o que é feito agora, não sei o quê, mas o SUS parece que está estacionado há muito tempo. Então, as discussões para a gente fazer o tratamento, como uma que a Adriana estava preocupada, e é verdadeira, que é para preparar o paciente, a gente tem que fazer irradiação corpo total, para preparar as LLAs para o transplante. E isso é um tratamento que é feito na radioterapia, só que ocupa muito tempo da máquina que o médico vai usar, o radioterapeuta. Ele fala, enquanto eu tenho que pôr um paciente aqui de LLA para fazer isso, eu poderia tratar 20 pessoas com neo de mama. Então, eu prefiro fazer neo de mama do que pôr essa pessoa para se preparar para o transplante. E a gente não consegue fazer TBI na maior parte dos centros do Brasil, que é uma coisa muito básica, que isso faz mais de 20 anos que a gente está lutando, né, Cri? Não é de agora. Então, tem muita coisa que ficou para trás, e os adultos, então, além de ter um prognóstico pior, bem pior do que de criança, tem essa coisa de ter mais toxicidade de droga, de ter mais dificuldade de acesso à droga. E eu sempre falo que também falta mãe, né? Porque, assim, quando a gente tem uma criança com câncer, a gente move o mundo e o universo para fazer as coisas acontecerem. Então, eu sempre falo, eu acho que a culpa é deles não terem essa mãe, que é essa mãe das crianças que se mobiliza desse jeito. Então, o adulto é tudo mais difícil para ele. Eles não têm um pediatra também para brigar por eles. A pediatra é a mãe número 2. Eu queria lembrar que, para fazer a pergunta, precisa ter acesso ao QR Code. Então, eles vão disponibilizar aqui na tela o QR Code para as perguntas, para quem quiser fazer pergunta para o painel. Mas eu ainda não ficou claro para mim, doutora. O paciente tem leucemia, ele está com a medula ainda contaminada. Aí, se ele não fizer essa irradiação, ele não vai receber o transplante. E, como é difícil, o que acontece com esse paciente? Deixa eu explicar um pouco antes disso, né? Uma coisa, primeiro quesito, quando a gente vai tratar um paciente com leucemia linfóide aguda adulto, a gente vai estratificar em risco. Então, a gente vai fazer todas as avaliações, cariótipo, imunofenotipagem, e começar a primeira fase de tratamento, que a gente chama de indução, tá? Onde a gente espera uma resposta de em torno de 80%. Depois, dependendo do risco, se a gente classificou esse paciente como alto risco, ele vai ter indicação de transplante. Se ele é baixo risco, ele vai fazer a quimioterapia, que é um tratamento longo de 2 anos, ele vai fazer até o final. Então, dependendo do risco que a gente estratifica, a gente vai indicar transplante imediatamente,
ou continuar fazendo quimioterapia. Aí, assim que ele entra em remissão, quando ele é alto risco, aí estaria a indicação de transplante. Então, nesse momento, é que a gente precisa que o paciente esteja mesmo em remissão completa, quer dizer, não tenha doença detectável. E aí ele vai para o transplante. A primeira fase do transplante, do preparo para o transplante, chama condicionamento. A gente está preparando o paciente, destruindo todo o sistema imune dele, para ele poder receber uma outra medula. Nessa fase do condicionamento, para a leucemia linfóide aguda, a gente usa duas coisas, quimioterapia e radioterapia. Então, eu estava falando, essa radioterapia do início, aí, do condicionamento, é que a gente não tem em muitos centros do país. É uma coisa que já é muito básica, assim, isso tem muitos anos. Acho que desde o começo dos tempos é feito desse jeito, né? E a gente não conseguiu ainda com que seja feito no SUS. Recentemente, a Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, ela submeteu o uso desse medicamento para adulto e para doença residual mínima. Qual que é o impacto disso no prognóstico do paciente adulto? E aí, doutora Adriana, se a senhora puder estabelecer uma comparação entre os dois, né, eu agradeço. É muito grande. A gente tem esse medicamento como um medicamento que vai ajudar a entrar em remissão. Mais pacientes entrarem em remissão para transplante. Isso acontece, no caso do adulto, realmente acho que a gente vai ter uma necessidade muito grande. Vai ajudar muito a gente conseguir levar mais pacientes em boas condições para o transplante. E daí tem uma remissão mais prolongada e, né, consegue ter um nível de cura melhor. Quando a criança tem a leucemia, logo com a quimioterapia no começo, com a indução, a leucemia vai embora. Então, as ínguas desaparecem, o fígado e o baço melhoram. E, na medula óssea, quando a gente colhe o mielograma, o médico não vê mais blasto, não vê mais célula de leucemia. Mas tem uma segunda fase do exame, que é a citometria de fluxo, que a gente vê uma quantidade pequenininha de leucemia, que chama doença residual mínima. Essa doença residual mínima, ou doença residual mensurável, que a gente muda de nome agora, ela, tão pouquinho como 0,1%, tem impacto em diminuir a chance de cura do paciente lá para frente. Então, nos adultos, é muito mais difícil fazer a leucemia ir toda embora. A criança é mais sensível. E, nos adultos, o blinatumomab, nesse momento em que a leucemia não foi embora, lá no começo, no diagnóstico, mostra para a gente que ela está sendo resistente à químio. Se a gente dá mais químio, a criança fica doente, o adulto mais ainda. Às vezes, ele não aguenta a complicação infecciosa de aumentar a químio. Então, a imunoterapia, nesse momento, ajuda o adulto a conseguir atingir a remissão, que é a indicação de doença residual mínima. Isso também acontece na pediatria. Não foi o contexto em que a gente conseguiu a aprovação da PAC, mas isso já está em bula há um tempão. Outra coisa que se diferencia muito nas aprovações é se a leucemia tem ou não tem uma alteração cromossômica que chama Filadélfia, e que é absolutamente bobagem, porque, ao contrário, a doença que tem esse cromossoma Filadélfia, ela é mais forte, ela é mais resistente ao tratamento. E a combinação de remédios que desligam o mecanismo molecular, que chama inibidor tirosina quinase, com a imunoterapia, nessas doenças que têm o Filadélfia, é ainda mais eficaz. Então, em velhinho, mais de 60 anos com leucemia linfóide, tem um hospital nos Estados Unidos que não faz químio, que faz inibidor tirosina quinase e blinatumomab, coloca o velhinho em remissão e transplanta, e eles vivem mais do que os jovens. Então, mostrando para a gente um paradigma enorme, que talvez esteja no momento da gente mudar o jeito de encarar a doença e o como tratar o paciente que tem leucemia. Porque não é possível um velhinho 60 anos, ter um prognóstico melhor que uma criança. Então, isso mostra para a gente como a gente tem que pensar fora da caixinha e enxergando as doenças de uma outra maneira. Então,
a imunoterapia é muito importante no contexto que a gente conseguiu da recidiva, mas também lá na frente. Também para quem tem doença residual positiva, também para quem tem Filadélfia, tem outras alterações genéticas que a gente já sabe que a criança não vai curar só com quimioterapia. Isso é muito importante. Complementada? Bom, aí pensando um pouquinho nisso que a gente está conversando, tem muita diferença no tratamento que um paciente que tem plano de saúde recebe e um paciente que está no SUS? Tudo na vida tem prós e contras, né? Na leucemia linfóide de criança, a maior parte é tratada em centros de referência, em lugares que tratam muitas crianças, que fazem isso com excelência, com enfermagem especializada, com laboratórios especializados, tem o fluxo para pesquisa da citogenética, que é o cariótipo, biologia molecular, e se faz isso com muita agilidade e muita excelência. No SUS, as crianças. Então, o acesso ao diagnóstico, hoje, paradoxalmente, é melhor no SUS do que no convênio. Porque, no convênio, os planos de saúde não aprovam muita coisa que a gente tem no SUS. Então, muita coisa é cobrada dos pais, aí os pais não têm dinheiro, aí o convênio é ruim, aí glosa. Então, esse momento do diagnóstico, para quem tem plano de saúde, muitas vezes é penalizado, porque não tem acesso às mesmas coisas que tem no SUS, que é uma coisa que as pessoas nem sabem, né? Pode ter muito impacto. A hora que você está fazendo o tratamento quimioterápico, isso pode mudar, porque aí o acesso ao leito, a ter prevenção e tratamento de infecção, ter acesso às medicações aí com plano de saúde, acesso à imunoterapia. Então, conseguir um blinatumomab no plano de saúde é muito mais fácil. Tem uma chance enorme da gente conseguir até para doença residual, enquanto que no SUS a gente só tem a APAC para ajudar no tratamento de quem tem a recidiva. Então, tem os dois lados. Para os adultos, acho que é pior esse conflito, né, Carmen? Para os adultos, eu acho que é bem difícil, porque tem esse mesmo lado de que os convênios bloqueiam muitas coisas e não facilitam para o paciente ter acesso no começo do tratamento, mas, por outro lado, a gente não tem centros de referência, como as crianças têm, de excelência em leucemia linfóide aguda, porque são poucos casos, né? Então, a gente não tem esses centros. E esse efeito centro, que a gente chama assim, efeito centro, porque são centros especializados em tratar aquela doença, faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, acho que o adulto, dos dois lados, ele não tem muita vantagem. Como a gente já teve a incorporação para a pediatria e a gente já encontrou um monte de barreiras, como que a gente poderia mudar essas barreiras? Como que a gente endereça isso, pensando em qual que é o papel da sociedade civil, a associação de paciente, um grupo de pacientes, a indústria farmacêutica, a sociedade médica, o médico individual? Qual que é o papel que as doutoras enxergam de cada um nesse processo de melhorar essa jornada e de redução de barreiras? Olha, eu acredito muito na educação. Eu sou da turma da educação e acho que a gente tem que ter muita informação de boa qualidade para chegar nos pacientes. Então, muitas vezes, eles não sabem que eles não estão tendo acesso às coisas, né? Eles não têm essa leitura. E, principalmente, paciente com quadro de leucemia, vocês imaginam que eles têm muitas preocupações. Eles têm que estar no hospital todo dia. Eles têm uma demanda muito grande. E, ainda, assim, além disso, ler, buscar informação, batalhar, é difícil. É bem difícil, né? Então, você conseguir fazer o paciente estar bem informado, eu acho que é o primeiro passo, né, do que ele tem direito, do que existe, quais são as opções terapêuticas. Eu acho que esse é o papel da associação, de poder ajudar nessa parte de informar adequadamente e levar isso para eles. E acho que, como médico, a gente tem que trabalhar com a educação, tem que trabalhar com... muitas vezes a gente tenta proteger o paciente
não falando para a mãe o que ela não está tendo acesso. Mas eu não sei se isso é justo, né? E eu acho que o paciente tem que estar junto com a gente para brigar pelo que ele precisa, porque ele nunca vai conseguir brigar e ter força se ele não souber para que caminho, né, seguir. Então, eu acho que a gente tem muito esse papel de trazer os pacientes junto e de ajudá-los a brigar pelo que eles podem ter acesso. A Carmen falou uma coisa muito importante, que dentro da área de transplante, é que, quando ele chega no momento, e se ele precisa de transplante, ter acesso a um centro de transplante pediátrico. Muitas crianças são transplantadas em centros de adulto no Brasil, em que eles pegam, assim, dão uma olhada, assim, 10 anos, coloca, mas não é assim, né? Tem muitas particularidades. E tem que ter acesso à irradiação corporal total. Tem pouquíssimos centros que fazem TBI, que a gente chama de TBI, que é o em inglês. E mais difícil ainda é conseguir alguém que faça a radioterapia com anestesia. Porque como que você pode pedir para uma criança de 3 anos brincar de estátua durante 1 hora? É impossível, ela não vai ficar quieta. Então, você precisa fazer a radioterapia com anestesia geral. E a gente conta nos dedos, na cidade de São Paulo, os centros que conseguem fazer isso. Então, só que se você não informa isso para a mãe, você fala assim, vai fazer com o que tem perto de casa, a mãe acredita, né? Então, a gente precisa da educação médica e fazer isso chegar nos pacientes. Então, a hora que a gente olha o mapa do Brasil, não tem quem faça transplante de criança no Nordeste. Cadê a Laide? A Laide está começando lá em Belém, mas é o único centro, não tá fazendo halo, né? Lá, não faz halogênico, que na leucemia é sempre o transplante de um doador. Não tem nada no Nordeste, tem um tequinho no Centro-Oeste. Então, precisamos melhorar o acesso, precisa que todo mundo cresça. E tem uma coisa que a gente fala sempre, é que, quando se leva o tratamento da leucemia e o transplante para um hospital, para um centro, para uma universidade, todo mundo cresce. Porque tem que crescer o laboratório, tem que crescer a UTI, você tem que melhorar o centro como um todo. Isso faz com que o tratamento de todos os pacientes cresça e melhore muito, né? Obrigada. A gente tem visto na mídia casos recentes de paciente adulto com leucemia. E aí, quando a gente vê na revista, na televisão, parece que é uma doença simples, né? Então, eu vou receber o medicamento, mas eu vou poder continuar viajando, eu vou poder ter contato com todo mundo. Muda muito pouco a minha vida. E eu tive a oportunidade de visitar e vi que não é bem assim, né? Então, qual que é o cuidado que esse paciente que acabou de fazer um transplante tem que ter? Olha, muitos, muitos. A gente recebeu a visita delas lá na Casa do Transplante, que é uma casa que a gente montou lá na Avenida Doutor Arnaldo, exatamente para pegar o paciente nessa fase que ele está mais frágil, logo após o transplante, e deixar até que ele se recupere um pouco imunologicamente e que ele tenha a primeira alta, né, alta do hospital, assim, de poder ir para a casa dele. Aqui faz muita diferença, em São Paulo, mesmo para quem é da Grande São Paulo, porque os nossos pacientes do SUS, eles demoram para voltar do hospital 1h30, 2 horas, pegando transporte público. Eles não têm como ir e voltar de carro. Então, eles já se expõem, se eles tiverem que ir para casa, eles já vão se expor no transporte público. E também, na casa deles, eles têm que compartilhar o banheiro com todo mundo, o quarto com todo mundo. Daí, se alguém está resfriado, vai ficar no mesmo quarto, não tem jeito. Então, é muito difícil, dentro do contexto do SUS, a gente conseguir proteger os pacientes nessa primeira fase, aí que eles estão ainda muito imunodeprimidos, que a medula ainda não pegou, que eles ainda não têm uma resposta imune boa. E a Casa do Transplante, ela tem essa função, né, de proteger o paciente num lugar que ele esteja confortável e seguro e que seja perto do hospital, que eles tenham um acesso rápido para o hospital, né? É difícil porque a gente tem que pensar na alimentação. Então, toda alimentação tem que ser cuidada.
são praticamente só coisas cozidas, pouca coisa crua no começo, né? Então, a gente tem que ter um cuidado de olhar para ter uma alimentação que seja boa, saudável, mas que também não seja totalmente liberada, assim, não é tudo. Os esforços, exercício físico, tem várias coisas que a gente tem que... Eles não, por exemplo, eu quando montei a casa, eu falava assim, não precisa ter elevador. Para quê? Os pacientes andam. Mas eles não sobem a escada, eles saem do transplante tão acabados, tão fraquinhos, eles têm dificuldade de subir a escada. Então, realmente, o elevador que a gente colocou faz muita diferença. Então, assim, o começo é delicado. Você está tratando ali de um recém-nascido mesmo, né? Que tem que levar no colo. E depois, eles, quando melhoram, vão para casa tranquilos, né? Mais ou menos, né? E outra coisa, Isa, que a gente precisa muito de educação dos pacientes, é que, depois do transplante, na leucemia, tem 2 tipos de transplante: autólogo, que é quando tem linfoma, que a pessoa faz para ela mesma, e alogênico, quando é de um doador. E os pacientes que têm doença fazem o transplante alogênico podem ter uma reação que chama doença do enxerto contra o hospedeiro, que a célula de defesa do doador ataca o paciente. Só que essa doença do enxerto contra o hospedeiro pode acontecer rápido, chama aguda, logo, em geral, nos primeiros 3 meses, mas tem uma forma que é crônica, que pode acontecer, às vezes, meu recorde foi 15 anos depois do transplante, pode acontecer lá na frente. E os pacientes têm que conseguir, e os médicos, reconhecer que tem alguma coisa estranha acontecendo. Então, principalmente porque a gente tem centros de referência para transplante e devolve as crianças para o Brasil todo, isso é um outro trabalho enorme que a gente tem com o paciente, familiar e com os centros, de reconhecer que algumas coisas anormais podem ser essa reação, a doença do enxerto contra o hospedeiro. Então, por exemplo, asma, super frequente, né? Se a gente vive ouvindo de que muita gente tem asma, tem cansaço. No paciente que é pós-transplante, essa manifestação pulmonar pode ser a forma mais grave que existe de doença do enxerto, que pega o pulmão. Então, nós recebemos já pacientes, lá no GRAC, uma criança que estava curada da leucemia, e que a gente recebeu quase 6 meses depois do transplante como asma, e era doença do enxerto contra o hospedeiro, e ficou muito, muito grave, acabou falecendo. Então, a doutora Carmen trabalhou bastante. Quer contar, Carmen, nos vídeos que vocês têm para os pacientes, os superviventes? A gente fez um podcast recentemente que chama Superviventes. É um podcast que está em todas as plataformas e que fala do que pode acontecer depois do tratamento. E tentando mostrar também de um jeito... É muita verdade que ninguém quer ouvir falar de câncer. Isso é muita verdade. Até na minha família eu ouvi gente falando assim, não vou ouvir esse podcast aí, fala de câncer. Que graça tem, não é assim? Então, a gente tem uma coisa que é uma barreira de querer saber. E a gente tem que romper com isso, de mostrar que as pessoas curam, as pessoas estão vivas, estão se tratando, mas, ao mesmo tempo, estão aí, participando da vida. Tal. E que muita coisa, se você fizer o diagnóstico precoce, você trata e vive bem. Né? Então, esse podcast tem essa função de tentar mostrar que, olha, a gente tem hoje na população muitas pessoas curadas de câncer e muitas pessoas que estão por aí que você nem sabe que tiveram um dia câncer. Né? Então, a gente precisa parar com esse preconceito de achar que câncer é igual à morte. Não, existem drogas maravilhosas, novas, e tem coisas acontecendo, né? Eu acho que a leucemia linfóide aguda mudou completamente com o aparecimento dessas novas drogas. Então, assim, é um outro quadro que a gente tem hoje em dia, e, se Deus quiser, isso vai chegar para os adultos também, né? Nós vamos conseguir dar esse upgrade, e a gente tem que pensar que essas pessoas vão viver e vão viver por muito tempo, e a gente quer que elas vivam com qualidade. Então, eu acho que isso é importante, educar, né? Posso contar uma outra coisa? Tempo? Tem 3 iniciativas que são muito, muito legais, e que eu acho que é importante que as pessoas saibam, e vai ficar gravado, né, para eles ouvirem. Tem uma que é uma cooperação entre o Ministério da Saúde e o St. Jude's, que é uma entidade, o Hospital Pediátrico. É uma iniciativa mundial que chama Cure All, Cure All.
que é um acrônimo, são as letras, mas o fato é tentar levar a cura da doença, do câncer pediátrico, para pelo menos 60% das crianças de todo o mundo. O fator prognóstico, o fator que mais influencia a chance de alguém que tem câncer viver ou morrer é onde a pessoa nasceu, não é a doença. Então, brigando contra isso, existe essa iniciativa do St. Jude's, que é esse Cure-All, e a leucemia está entre as doenças que eles estão priorizando. Então, nós tivemos um encontro grande em Brasília e tem uma série de políticas que estão sendo desenvolvidas no Brasil. Isso está aberto, muitos dos que estão aqui na audiência participaram disso, então ainda está em construção, mas é uma porta muito importante para o tratamento da leucemia infantil, para toda a oncopediatria, mas é muito importante, é uma iniciativa que é importante as pessoas saberem que está acontecendo. Tem uma outra que é importante saber também, que é dentro da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, a SOBOP. Existem vários grupos cooperativos que se organizam para protocolos de tratamento. A gente já teve na história tanta ajuda de tantas instituições, e isso hoje, dentro da leucemia linfóide aguda, tem uma iniciativa que é o Grupo Brasileiro de Tratamento da Leucemia, GBTLI, e nós abrimos em 2022 um protocolo brasileiro, e dentro desse protocolo brasileiro de tratamento da leucemia existe um subprojeto do Instituto Nacional do Câncer para fazer diagnóstico molecular, o diagnóstico de o que pode ter de ruim da biologia da leucemia daquela criança. Existe cooperação com o Centro de Medicina de Precisão da SOBOP para investigação de doenças familiares que possam estar aumentando a chance de ter câncer. E existe uma iniciativa muito, muito linda, que é a discussão dos casos. Então, a gente já tem quase 600 crianças incluídas nesse protocolo, num período super curto, e 2 vezes por semana, religiosamente, todo mundo se junta no Zoom e discute as crianças que não estão indo bem. O que a gente pode ajudar cada centro a melhorar o tratamento, se recai, isso é discutido, se tem efeito colateral a mais, isso é discutido. Então, os centros crescem muito com essa discussão. E os médicos que participam falam para a gente que é como se eles tivessem uma centena de crianças, porque é uma experiência que, às vezes, estando a vida inteira tratando leucemia num centro pequeno, a pessoa não ia ter. Então, é muito, muito importante que a gente incentive os centros que participem dos grupos cooperativos, e o GBTLI ainda está aberto, ainda é possível trabalhar com ele. Para você fazer um protocolo, para fazer um estudo, até para fazer transplante, é preciso que se tenha dado. A Nina trabalha com o observatório, vê a dificuldade que a gente tem de ter dados. E esses dados precisam de uma figura que chama gerente de dados, que não existe. Não existe esse emprego no Brasil. E aí não existe o cargo, não existe a descrição do emprego, não existe o salário. Então, dentro do GBTLI, a gente tem apoio de entidades internacionais, do St. Jude's, do Cara Grace, do CONIAC, pagando bolsas para os centros, para ter o gerente de dados, para reportar os dados. Mas, como o TJCC, como a Brale, eu acho que é uma bandeira muito importante. Para você saber onde está teu inimigo, aonde você está como resultado, precisa de dado. E, para ter dado, precisa de alguém focado no serviço, que vai fazer esse reporte de dados. Então, eu acho que é uma bandeira que a gente tem que levar para frente. Existia esse emprego, existia essa ocupação, esse financiamento, que dentro de cada centro de câncer tem que ter um gerente de dados. Eu acho que isso é muito importante para a gente levar para frente. Sem dúvida. E uma terceira, mas eu posso falar depois. Não, eu estava ouvindo a doutora falando e pensando aqui. No ano passado foi aprovada a nova política contra o câncer.
E essa política ela foi debatida em várias esferas da sociedade, as indústrias tiveram a oportunidade de colaborar. E, viajando e participando dessas discussões, a gente sempre escuta assim, é muito difícil no câncer que cada instituição segue um protocolo diferente, né? E a nova política não unificou isso, e também as regulamentações que estamos aguardando não foram publicadas. Então, pensando um pouco nisso, eu tenho duas perguntas. Primeiro, essa nova política melhora, de fato, a vida do paciente? Ela pode ser traduzida em benfeitorias reais? E, segundo, essa questão que a doutora trouxe, de uma casuística, onde vários médicos têm a oportunidade de acessar esse histórico, e que eu imagino que é um diferencial muito grande, principalmente para um médico recém-formado, um residente que não tem a oportunidade de ver uma grande quantidade de casos, até pela própria incidência da doença. Por que a gente não faz uma biblioteca nacional, né? Uma biblioteca nacional online, onde todo médico, todo oncohemato pode acessar e ver ali, olha, o que está tendo de prognóstico, quais são as principais reações adversas? Por que não sugerir isso para o SUS, né? Eu não vejo isso em nenhuma doença. Quer falar, Carla? Eu acho fundamental. O que acontece é uma coisa excepcional que a pediatria tem, de se unir e fazer esse tipo de coisa acontecer. Não acontece com adulto. Não tem, é rara essa iniciativa de se ver, juntar um grupo para levar. Eu conheço as heroínas aí que tocam o GBTLI e que assim se disponibiliza à noite 2 vezes por semana de perder a sua noite para discutir os casos de leucemia do Brasil inteiro. Assim, elas realmente se dão profundamente para isso e fazem muita diferença. Não tenho dúvida que elas fazem muita diferença. Para adulto, a gente teve alguns protocolos que foram curtos. A gente teve uma grande iniciativa com a promielocítica, que foi uma coisa incrível, assim, porque houve uma condição determinada para que houvesse esse estudo com as promielocíticas, que permitiu que todos os hospitais tivessem a citogenética, tivessem o FISH, tivessem a biologia molecular, que todo mundo soubesse lidar com a droga. E melhorou muito o resultado da leucemia promielocítica, que era a doença assim, que mais morria, que era uma calamidade, e passou a ser, hoje, das LMAs, a que tem o melhor prognóstico, né? Então, a gente vê que esse esforço faz muita diferença. Ô, Carmen, conta para a gente um pouquinho do mapa do transplante, para eles saberem que é tão legal. Obrigada. Bom, para reunir dados, a gente tem essa questão, como a doutora Adriana falou, de que a gente sabe que é muito importante para a gente optar qual é o melhor tratamento para o paciente. A gente precisa ter o dado, a gente precisa ter informação de quais foram os tratamentos, quais foram os resultados, né? De escolher qual é o melhor condicionamento, qual é o melhor tipo de doador, qual é a melhor droga. Se a gente não tem dado, a gente não consegue ter uma evidência que oriente a gente não tem luz nenhuma. Então, a gente vai chutando, é cego, né? Então, o dado é um princípio para que a gente possa tomar as decisões melhores e mais acertadas para os melhores resultados. Nós fizemos, em 2019, né, Adri? Faz um tempinho. A gente começou um projeto que chama Mapa do Transplante. A primeira parte foi preparar pessoas em todos os hospitais para entenderem a linguagem médica e retirarem os dados importantes dos prontuários médicos. E aí a gente treinou esse gerente de dados que a Adriana estava contando para vocês, a informar tudo o que acontece, as etapas importantes do transplante. Eles aprenderam, fizeram um curso que foi quase uma pós-graduação, de tanto que eles estudaram, mas conseguiram e aprenderam e começaram a mandar os dados para uma ferramenta que está aberto no nosso site, que chama Mapa do Transplante. Essa ferramenta ela traz todas as informações dos transplantes que foram feitos e ela tem vários filtros. Então, você pode tirar a informação lá pelo tipo de doença que foi transplantada, pela idade que foi transplantada, pelo tipo de doador, pelo que tem várias possibilidades de filtrar. E é uma ferramenta que é aberta para o público. Então, quem tiver interesse, quem tiver curiosidade de tirar alguma informação sobre o transplante, entra no site da AMIO e procura o Mapa do Transplante, que tem muita coisa que é interessante para levantar. Obrigada pela propaganda. Nós recebemos aqui um monte de pergunta e, considerando o tempo, Claro. né? Então, eu vou falar um pouquinho como que funciona o processo da Conitec, porque uma das perguntas é em relação a isso. Importante. Então, como que funciona o processo de incorporação tecnológica? Uma indústria farmacêutica
ou o Ministério, ou uma Secretaria de Saúde, ou uma sociedade médica, apresenta um dossiê pedindo que aquela tecnologia, aquele produto, seja avaliado por uma comissão, né, a Comissão Nacional de Incorporação Tecnológica, e que eles respondam se o SUS tem ou não condições de fazer aquele custeio. A segunda etapa é o processo de consulta pública, em que qualquer pessoa, a sociedade médica, os médicos, podem se manifestar, né? Antes disso, ainda tem uma pré-avaliação pelo comitê, no caso, se for um medicamento, esse comitê de medicamento ele vai colocar para consulta pública com uma recomendação positiva ou negativa. E aí a gente recebeu uma pergunta aqui, nesse processo de consulta pública, qual que é a participação das sociedades médicas e dos médicos, se de fato eles se engajam para que haja uma incorporação que vai beneficiar o paciente? Eu acho que ainda é muito pequena a participação. Acho que tem aumentado, né? A gente tem cada vez mais. Todo esse processo está começando a ser, acho que, incorporado, assim, né? A gente está aprendendo como é que é o processo de aprovação, como é que se incorpora o medicamento, e os médicos, acho que não todos estão comprometidos com isso, mas estão começando a entender o quanto é importante participar. Como sociedades, a SBTMO e a BHH sempre respondem às consultas públicas das coisas que são abertas na nossa área, e a gente assina com o CNPJ, assina como sociedade, pede para os pacientes, pede para os médicos comentarem como pessoas, né? Mas a gente sempre responde como sociedade, porque a gente acredita que o governo vai enxergar com olhos o que uma sociedade colocou. Então, a gente sempre elabora o documento, coloca as referências, coloca no site com o CNPJ. Do lado do paciente, olhando do lado do paciente, a incorporação da Conitec tem muitos problemas. O principal problema é a história da custo-efetividade, na hora que você vai incorporar, o quanto custa e quanto você pode fazer para cada paciente que você vai beneficiar. Então, esse lado da Conitec ainda é problemático. Eu acho que a gente conseguiu a incorporação do Blina na pediatria, porque o número de crianças que falha o tratamento é pequeno. Nós conseguimos agora, esse mês, a aprovação da imunoterapia para neuroblastoma. Então, tem mais uma imunoterapia que foi aprovada, que é muito importante, que também tem muito impacto na cura do neuroblastoma de alto risco, mas é porque é para uma quantidade pequena. Na hora que a gente vai para a incorporação de coisas para adulto, que é um mercado muito maior, aí eu não sei o quanto que a gente consegue que isso passe na Conitec. Mas a gente tenta, sempre tenta. A Casa do Transplante faz alguma atividade sobre cuidados contínuos pós-transplante? Existe um acompanhamento posterior desse paciente? Bom, a Casa do Transplante tem 1 ano. Essa casa é recém-inaugurada, né? Então, a gente tem uma série de atividades com os pacientes enquanto eles estão lá, e é uma coisa do dia a dia, de estar acompanhando mesmo. Tem material educacional que nós preparamos para os pacientes, para eles lerem, para eles levarem para casa. Tem uma série de vídeos. Então, tem bastante informação para que esses pacientes fiquem, né, bem preparados. E a gente pretende, obviamente, dar continuidade e acompanhar eles ao longo da vida. É uma casa mista. Às vezes, ela aceita criança também. Não, temos muita criança agora. A gente tem uma dificuldade, que é que as casas de apoio não aceitam crianças que têm plano de saúde. Então, às vezes, o menino tem plano de saúde porque o pai é frentista do posto de gasolina. Não tem dinheiro para pagar um hotel. E a casa de apoio não aceita, porque só aceita paciente que está sendo tratado pelo SUS. E aí, uma das enormes vantagens que a gente tem na Casa do Transplante é que, quando precisa, mesmo tendo plano de saúde, eles aceitam. E aí é mais importante ainda que essa criança precisa de um cuidador, né? E lá também abriga. E aqui também acho que tem uma questão que é um drama que esses pacientes vivem, que eles vão se separar da família, né? Eles vão perder o convívio com os irmãos por um tempo, eles vão perder o convívio. E até acho que uma
uma questão, nem sei se eu posso fazer isso, né? Mas a Angen, ela tem uma missão de servir os pacientes. E a gente trabalha, muitas vezes faz voluntariado, e seria um prazer se a gente pudesse fazer alguma contribuição na Casa dos Transplantes. Eu estou falando aqui, nem sei se eu posso, né? Mas meu general manager está aqui. Se eu estiver fazendo alguma coisa errada, ele me corrige. Vamos levar vocês para lá, pode deixar, com certeza. A outra pergunta que eu recebi aqui é: com o avanço e a descoberta das novas terapias, que são mais eficazes e também muito mais caras, como vocês enxergam oferecer essas terapias novas o quanto antes no tratamento? E se o SUS tem receptividade para isso? É um processo, né, Isa? A incorporação de todas as novas terapias na oncologia começa com o paciente numa fase avançada, e aí, com os bons resultados, menos efeito adverso, vai sendo trazido cada vez mais para linhas mais precoces. Hoje, no mundo, se usa com muita liberalidade blinatumomab. Então, eu uso porque a pessoa tem 60 anos, alguns cortam em 50, para diminuir toxicidade, eu uso porque eu consigo levar melhor para o transplante, eu uso porque a doença residual está positiva. Então, mundo afora, principalmente América do Norte, se usa imunoterapia de uma maneira muito mais aberta do que a gente usa no mercado brasileiro. Eu acho que também é um processo para a gente de ir trazendo cada vez mais para frente, mas é muito importante. E eu estava te contando, logo antes da gente entrar, um paciente hoje nos Estados Unidos ou na Europa que não entra em remissão depois de 1 mês de quimioterapia para LLA, vai direto para o CAR-T-cell. Então, nem passa pelas novas tentativas, pelo blinatumomab. Então, eu sempre falo que o meu sonho maior de todos é perder completamente o emprego, não existe câncer. Eu não tenho muita esperança. O segundo é que o paciente consiga chegar, se curar sem tanta toxicidade. E esse eu acho que eu vou viver para ver. Então, quanto mais a gente consegue incorporar a imunoterapia, provavelmente nós conseguimos mais para frente um adulto muito mais saudável e muito mais inteiro, com menos efeito adverso a longo prazo. Porque a gente sabe que a quimio tem, né? Tem a cardiopatia, tem o dano hepático. Então, quanto melhor o paciente, vai estar melhor. Se sobrar tempo das tuas perguntas, eu tenho mais uma coisa para falar. Tá bom. A doutora comentou da pega da medula. Quanto tempo leva para uma medula pegar? E qual o impacto do tratamento quimioterápico e imunoterápico para essa pega? Normalmente, então, quando a gente faz a quimioterapia, o regime preparatório, o hemograma cai, vai para quase nada, e aí é a célula do transplante, a gente injeta pelo catéter, então, na veia, sozinhas as células vão para dentro do osso, para o espaço da medula óssea, começam a trabalhar loucamente, e aí, em geral, 2 semanas, mais ou menos, depois em que as células foram infundidas, elas se recuperam e a gente enxerga no hemograma. Quando a célula de defesa, que chama neutrófilo, aparece num número maior do que 500 no sangue, e isso se mantém por 3 dias seguidos, a gente chama que teve a pega. Então, em geral, 2 semanas depois da infusão. Quando se usa como fonte para o transplante o sangue periférico do doador, isso é mais rápido, às vezes com 10 dias já pegou. E o outro extremo, quando se usa sangue de cordão umbilical, às vezes demora 42 dias para as células se recuperarem. Em geral, nós falamos em geral 2 a 3 semanas. Quantos leitos de transplante existem no GRAAC? E, em média, qual é o período de internação? 12. Então, nossa unidade de transplante tem 12. De SUS, existe um outro hospital que que ainda pode ficar paciente, principalmente quando tem acesso a convênio, mas, em geral, no agudo, no transplante, são 12. A gente estima mais ou menos 1 mês por criança, porque você tem que internar, passar o catéter, mais ou menos 1 semana de regime preparatório, de preparo para o transplante. No caso da leucemia, inclui a radioterapia,
recebe o transplante, que é o dia 0, e aí mais 2 a 3 semanas para se recuperar. Então, a gente, mais ou menos 1 mês, cada uma. Fazemos mais de 100 transplantes por ano, que é bastante criança. Como os tratamentos de leucemia e os efeitos tóxicos desses tratamentos impactam no desenvolvimento da criança a curto e a longo prazo? Quais são os impactos físicos, mentais, sociais? E como que essas novas drogas, novos tratamentos podem ajudar nesse sentido? Toda quimioterapia pode ter efeito adverso a curto e a longo prazo. E existe uma subespecialidade dentro da oncologia pediátrica, que é o efeito a longo prazo. Então, como a Carmen estava falando, muitos desses grandes índices de cura são mais recentes, então se tem relativamente pouco acompanhamento a longo prazo. Uma das coisas que a gente fala muito na criança que tratou e foi para o transplante é a alteração de fertilidade, então a chance dessa criança conseguir ter filho de maneira natural diminui muito. Às vezes o crescimento diminui, muitos precisam de reposição de hormônio de crescimento, muitos têm problema de tireoide por causa da radioterapia, e as crianças podem ter mais dificuldade de aprendizado. Pode ter catarata e dificuldade de aprendizado, principalmente com radioterapia, mas elas conseguem aprender. E aí é o grande valor de estar num centro especializado, porque, junto com a gente, tem professores que garantem que o que está acontecendo na escola, a criança está aprendendo. É louco, né? Está na escola enquanto está fazendo o transplante, enquanto está tratando o câncer, mas isso tem um impacto enorme, porque é uma mensagem de vida para a criança. É uma mensagem de que aquilo vai passar, e ela vai poder voltar para a escola, para os amiguinhos dela. Então, a gente consegue trabalhar muito bem, e é uma das coisas que a gente quer. O que eu ia te contar é que nós estamos agora revendo, é uma iniciativa do governo, rever as portarias de transplante. Então, todo mundo que está assistindo aqui, que está em casa, é importante porque agora, no fim do mês, a gente vai se reunir em Brasília para debater propostas de mudanças na lei do transplante de medula óssea, dos outros órgãos, mas a gente vai, óbvio, focar no transplante de medula óssea. Não é um fórum agora para resolver nada, mas é um fórum para levar propostas. Então, a gente conta com vocês, conta com a AMIO, conta com todo mundo, é aberto para levar propostas de coisas que a gente possa melhorar no acesso ao transplante. E uma das coisas que a gente levantou foi ter professor. Então, criança transplantando precisa ter acesso à escola. Eu lembrei. Com relação ao blinatumomab, é utilizado o infusor domiciliar? Quais outros protocolos podem ser administrados de forma domiciliar? Foi uma briga de faca, né? Há 10 anos atrás. Então, quando a gente começou a usar o blinatumomab, ele é usado em infusão contínua, então um pouquinho sem parar o tempo todo, durante 28 dias. E aí, no começo, era para pacientes muito graves, que a leucemia não respondia a nada, e que estavam... Eu tive criança que estava há 6 meses com leucemia em atividade, e que o blinatumomab dissolveu a leucemia. Mas eram crianças muito graves. Então, foi padronizado lá atrás que se fizesse isso internado. E muitos centros, na época, colocavam o paciente, inclusive, na UTI. Conforme a gente foi aprendendo a usar, nós começamos no GRAC, no Samaritano, em 2014, né? Faz muitos anos. Então, conforme a gente foi usando em pacientes menos graves, com menos carga de doença, foi aprendendo que o mais crítico são os primeiros dias, em que o paciente, no comecinho, ele pode ter febre, ele pode cair a pressão, às vezes precisa interromper a infusão, fazer um pouquinho de corticoide, reiniciar com uma dose mais baixa. E nessa primeira semana também ele pode ter neurotoxicidade. Às vezes ele treme um pouquinho, o desenho fica tremido, se você não reconhece, pode até ter convulsão. Para você proteger as crianças dessa toxicidade inicial, a gente estabeleceu na PAC 1 semana de internação.
Depois desse período, continua precisando da infusão contínua. Só que não precisa mais estar no hospital, porque a criança ficava olhando para a cara da gente. E aí, tia, o que nós vamos fazer hoje? Porque a criança fica ótima, ótima, não tem mais absolutamente nada. E aí a gente fez umas mochilinhas para as crianças. Então, a gente brincava que só não podia fazer educação física. Mas o paciente tem um catéter, nesse catéter está ligado o blinatumomab. Ele vai no hospital cada 3, 4 dias trocar o cassete que está com o remédio. A bomba de infusão fica na mochilinha e ele vai para a vida. Brinca, vai no parque, faz absolutamente tudo com o blinatumomab infundindo. Então, hoje, a gente faz isso com muito mais segurança. Não precisa estar internado. E aí, passou a primeira semana, tranquilo, pode fazer a infusão domiciliar. A gente tem todo o treinamento do centro para usar a bomba, para colocar a solução, para colocar várias ampolas lá dentro para otimizar a dose, treinar a mãe, ensinar todos os alarmes da bomba, travar o que não pode mexer, mas é uma qualidade de vida absurdamente boa. As crianças conseguem passar esses 28 dias quase que normais. Se esquecer que está com a mochilinha, quase que normais. Aí a pessoa continua aqui perguntando se tem outras medicações que podem ser administradas dessa forma. Intravenoso, na pediatria, não. Tem nos adultos. Nos adultos, a gente tirou isso porque os adultos fazem uma infusão longa domiciliar de 5-fluoracil, quando tem câncer de cólon. Então, nós começamos no Samaritano usando a bomba dos adultos, que era para o 5-FU, e aí a gente usava também para pediatria. Mas não tem esse modelo. As coisas que são em infusão contínua, por exemplo, a imunoterapia de neuroblastoma, que é contínua, tem muito mais toxicidade, então acaba sendo dentro do hospital. E mais uma coisa para a Angen, trazer para a gente o blina subcutâneo, né? Porque já tem blina que é subcutâneo, que não precisa de bomba nenhuma, que vai e aplica no subcutâneo. E a gente só desenvolveu para adulto. Pelo amor de Deus, nós precisamos de um protocolo pediátrico, né? Agora que o blina já foi disponibilizado no SUS para a pediatria, qual que é o sentimento, a pessoa que colocou de ter participado diretamente dessa decisão, mas é muito mais do que isso, né? É ter construído junto essa decisão de incorporar. Como que a doutora se sente sabendo que é uma das protagonistas para incluir esse medicamento no SUS? Eu acho que isso é obrigação de cada um de nós. Então, lógico que eu fico feliz, porque eu sinto como se fosse meu filho, quase. Mas eu acho que é obrigação de todo mundo o benefício da sociedade, o benefício do todo, né? Então, sempre falei para as meninas que eu estava à disposição dia à noite, quem tem pergunta, quem tem dúvida. E eu acho que a gente tem que adquirir conhecimentos e passar para frente. E levar isso para todas as crianças Brasil afora. Né? Hoje, a gente tem até América Latina afora. Então, eu acho que precisa disseminar esse conhecimento, a gente precisa que chegue. E eu agradeço muito a Angen por ter deixado a gente ajudar nesse processo, porque eu acho que foi importante e nada substitui o olhar de quem está com a mão na massa, de quem sabe exatamente do que você está falando, que já tem lá a mochilinha indo para casa. Né? Então, o farmacêutico que está acostumado a preparar, a enfermeira que está acostumado a ter o contato com os pacientes. Eu acho que a gente tem que se unir para tudo o que a gente fala, porque é o benefício do paciente. Então, tem que trabalhar junto. Eu acho que não é mais que obrigação, tem que fazer isso. Eu queria agradecer às duas médicas, dizer que ver profissionais tão engajados e tão ativos enche a gente de orgulho e de esperança mesmo, enquanto cidadão, de que é possível chegar novas terapias e que é possível ter um tratamento mais digno, mais igualitário. Então, eu queria dar 3 minutos para cada uma, para deixar uma mensagem. E pensando que a gente pode ter a oportunidade, né, de falar com a ministra nessa Semana dos Transplantes, o que seria sugerido a ela para mudar em relação ao tratamento de leucemia
linfocítica aguda, adulta e pediátrica? Dentre as coisas que eu falei que ia falar, tem mais uma que eu não falei, que eu vou usar meus 3 minutos, que é que essa entidade que chama doença residual mínima e que a gente está brigando para o Blina chegar para o tratamento da doença residual mínima, não me deixem as crianças de fora, viu? É para criança também. Mas é uma ciência muito difícil. A gente não imagina. Então, nos Estados Unidos e na Europa, você fazer você ter certeza que tem doença a nível submicroscópico e que você sabe o que você está tratando, que aquilo é fidedigno, é reprodutível e você vai levar o benefício, é muito complicado. E você tem laboratórios de referência na Europa. No Brasil, com o tamanho que a gente tem, 3 dias de amostra que vai e vem, a gente não consegue essa avaliação ainda centralizada. Mas, para as crianças cuja indicação de transplante é a doença residual, a gente tem muito, muito, muito rigor na pediatria de que isso tenha a revisão do grupo de citometria de DRM da SBT-MO. Então, se eu tenho uma criança que tem 70% de cura, ao invés de eu fazer o tratamento quimioterápico, eu vou falar, não, você precisa de um transplante, a gente precisa ter muita certeza, porque eu vou mudar completamente a vida dessa família, a vida dessa criança, vou expor essa criança à irradiação, vou deixar ela no hospital. Então, todos, 100% das crianças que vêm para o GRAAC e que vão fazer transplante por doença residual mínima, e é a minha sugestão, que vão fazer Blina por doença residual mínima, que seja feita a revisão. A gente tem uma máxima na oncopediatria e na oncologia, que é não se libera prescrição de quimioterapia sem 3 assinaturas, sem 3 revisões. Precisa do médico, precisa da enfermeira, precisa do farmacêutico, porque é um procedimento de alta complexidade, é um procedimento que põe o paciente em risco. Eu preciso de revisão. Isso não é um demérito do médico, eu preciso que outras pessoas olhem para a gente prevenir erro. E a DRM é a mesma coisa. A DRM precisa ser revista para a gente ter certeza que a gente precisa mudar o curso do tratamento. Então, nos meus 3 minutos finais, eu queria pedir para vocês. Vocês ajudaram a gente a fazer o tratamento, o treinamento de DRM junto com a SBT-MO. O grupo de DRM está aberto e eu acho que, para a gente levar o Blina e mudar a vida e a trajetória do paciente, a gente precisa dessa revisão de DRM para a educação continuada de todos os nossos profissionais, que isso vai dar, de fato, uma chance melhor para os pacientes. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, eu queria dizer para vocês que o que a gente espera é que as drogas comecem a chegar para os adultos também, que as coisas comecem a mudar para nós. E que eu acho uma ótima oportunidade, na entrada de uma droga nova, trazer muito conhecimento junto, né? Porque toda vez que entra uma terapêutica nova, a gente tem que adaptar o serviço para conseguir usar aquela terapêutica. Então, pegar essa experiência da pediatria e treinar os centros que vão começar a fazer quando chegar para adultos, para que eles possam fazer e obter o melhor resultado possível com a droga, né? Para que a gente não tenha toxicidade, para ter um mínimo de toxicidade, reação colateral. Então, que isso seja preparado, não só a entrada do medicamento, como também o centro, a aplicação, e que isso seja feito em conjunto. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a vocês.